E começando aqui então no primeiro bloco, que é falando um pouco sobre investimentos em fundos imobiliários para se proteger da inflação. Será que é possível, de fato, se proteger da inflação ali com FIIs? Esse questionamento faz parte ali do imaginário de grande parte dos investidores, né? Principalmente ali para aqueles que pretendem se aposentar e fazer o uso, né, desses rendimentos mensais proporcionados pelos fundos imobiliários, mas claro, quando a gente, enfim, se aposenta ou então investe focado ali muito em independência financeira, o que a gente gosta de olhar inicialmente, né, é a proteção do patrimônio e a proteção, quando a gente se refere a isso, é realmente contra a inflação, né, Medeiros? E, enfim, a gente é um país, né, que olhando a média do IPCA, né, assumindo o IPCA como uma inflação média, né, embora seja só apenas um indicador, desde o Plano Real, uma inflação média de 6% ao ano, né, inclusive nos últimos 12 meses ali acima de 5%, né, no acumulado aí até não essa última divulgação, né, dessa semana, mas anterior. E aí, diante disso, o que eu queria pegar com você, né, é uma resposta muito, muito simples, né? Fundos imobiliários conseguem proteger o investidor da inflação? É possível, né, se proteger investindo aí nessa classe de ativos? Você quer aquela resposta básica e bem curta? Sim. Simples assim. Agora, tem os detalhes, né? Fundo imobiliário, como qualquer investimento, você tem os detalhes e as estratégias. As pessoas criam alguns imaginários, ok? E aí dentro desses imaginários, elas querem acreditar que algo lhe proporciona o que elas querem, sabe? Eu costumo brincar que é mais ou menos o seguinte: nossa, eu tô com essa maçã na mão, eu vou dar uma mordida nessa maçã e eu quero sentir o gosto de uma banana. Cara, não vai dar. Agora, se tu morder essa maçã querendo sentir o gosto dessa maçã, vai ser possível. Então, o fundo imobiliário te protege contra a inflação? Sim. Mas muitos investidores acreditam que essa proteção ela deveria ser feita da seguinte forma: eu vou poder usar todo o rendimento e a minha cota vai se valorizar com base na inflação. Não, isso não vai acontecer. Aí nós vamos precisar trabalhar alguns detalhezinhos dos fundos imobiliários. Eu não sei se você quer começar com essa introdução ou se você quer que eu já comece a apresentar um pouco o que é a minha visão desses detalhes, que são os cuidados que os investidores precisam ter e que sim, protege, tá, Max? Meu trabalho de conclusão de MBA em 2020, que foi bem um período que eu estava pedindo exoneração, ele é justamente com este objetivo, de ver, eu posso me aposentar com fundos imobiliários e a minha renda estará protegida da inflação e o meu patrimônio estará protegido da inflação? Sim, a resposta é sim. Você só precisa entender um pouco mais o fundo imobiliário para poder aplicar isso na prática. Não, já vamos pegar então o gancho e entender ali, né, dentro do trabalho que você desenvolveu, como que o investidor então pode se proteger investindo em fundos imobiliários. Na sequência eu pego também a visão do professor Baroni. Perfeito, ótimo. Então, assim, eu não vou nem entrar muito no trabalho. O trabalho de 2020, ele é válido até hoje, mas, assim, ele analisa só sobre a ótica de fundo de tijolo. E, óbvio, faz 5 anos eu acho que eu amadureci muito a ideia ao longo desse período, até por usar na prática, né? Porque o investidor ele precisa primeiro separar os 3 tipos de fundos imobiliários que tem, né? Papel, tijolo e FOF. São recebíveis. O primeiro ponto que ele tem que pensar no fundo de recebíveis é o seguinte: o fundo de recebíveis, ele te entrega a inflação no rendimento. Tá? A inflação nunca fica dentro do fundo. Ela fica ali, às vezes, um pouquinho, fica ali alguns meses, pode ficar até 1 ano, 2 anos, um resquíciozinho, mas, tecnicamente, a inflação ela é lhe entregue, ok? Dentro dos seus rendimentos. Então, você partir do imaginário de que, nossa, eu posso gastar esse rendimento porque minha cota está protegida da inflação, não, você está completamente equivocado, porque a inflação que deveria te proteger está vindo no formato de rendimento. O que é bom, porque vem no formato de isento de imposto de renda. Bem, pelo menos enquanto nós estamos gravando isso, ainda é isento de imposto de renda, né? E aí, você precisa reinvestir uma parte desses rendimentos para lhe proteger da inflação. Ok? Recentemente eu fiz até um post no meu Instagram sobre isso, que era o quê? Aí o investidor muitas vezes ele vai pegar um fundo imobiliário de recebíveis e vai pegar um site qualquer que faça uma medição histórica da variação da cotação, mais os rendimentos, e vai ver que muitas vezes ali eu tenho ganhos acima da inflação pequenos, 2%, 3%.
né? Ganhos às vezes muito pequenos. Ele vai dizer, beleza, me protegeu da inflação, mas me deu um juro real muito baixo. Por que muitas vezes isso acaba acontecendo? Porque as cotas dos fundos imobiliários são negociados em bolsa. Então você tem que sempre ter um cuidado de entender quando você olhar um gráfico desse, se esse valor de mercado ele não está ou descontado ou supervalorizado e o seu comparativo ele não está errático. E aí eu fiz justamente esse post no Instagram que eu mostrei o seguinte, olha, se você compra um fundo imobiliário no valor patrimonial, ok? Você espera 4 anos, 5 anos, 10 anos, afinal de contas é bolsa de valores, nós não temos como saber, ele voltar para o valor patrimonial, você vai ver que o seu ganho real em boa parte dos fundos imobiliários, tá, é próximo de 5%. Teve fundo imobiliário que chegou, inclusive, a bater 7% acima da inflação. Então, né, quando eu falo em ganho real, é acima da inflação. Então, sim, esses fundos imobiliários acabam conseguindo te proporcionar isso. Mas tudo isso veio no formato de rendimento. Então, o investidor que pensa em usufruir, né, esse rendimento para parar de trabalhar ou coisa do tipo, fazer um complemento de aposentadoria, ele precisa ter esse cuidado de reinvestir. Para quem é um investidor que está na fase de acumulação, isso é menos preocupante. Mas aí ele sempre me faz a seguinte pergunta, que nós passamos para o próximo setor. Mas se a inflação vem no formato de rendimento, quanto mais rendimento eu receber, mais eu consigo reinvestir. Não é melhor eu só comprar fundo de papel, ao invés de comprar fundo de tijolo? Porque aí qual é a grande diferença, Max? No fundo de tijolo, a inflação não vem no formato de rendimento. A inflação ela vai ficando como se ela ficasse lá dentro do patrimônio. Por quê? Comprei um imóvel, esse imóvel valoriza ao longo do tempo, não há uma regra que ele obrigatoriamente valorize frente à inflação, tá? E, tecnicamente, tudo mais constante, esse aluguel também deveria subir frente à inflação. É claro que momentos de crise como o que nós vivemos nos últimos 10 anos, as coisas distorcem um pouco, mas tudo mais constante eu deveria ter um caminhar muito semelhante. Só que aí nós temos alguns pontos nos fundos de tijolo que eu preciso refletir muito bem. O primeiro ponto é que, com a evolução do universo dos fundos imobiliários, a gestão ativa cada vez mais ativa, vendendo imóveis, o que acaba acontecendo? Eu vendo um imóvel, quando eu vendo um imóvel, eu apuro o ganho de capital daquela valorização, que pode ser a inflação, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Quando eu apuro esse ganho de capital, ele volta para o investidor no formato de rendimento. Então, ele aumenta o rendimento do investidor além do que seria apenas o aluguel. E esse aumento, ele decorre dessa valorização do imóvel, que é parte da inflação. Ou seja, hoje os fundos de tijolo, alguns, né, eles começam a ficar um pouquinho mais próximo do que o fundo de papel. Não igual, mas um pouquinho mais próximo, que é o quê? O rendimento tem uma porção muito relevante que tecnicamente é uma inflação de passado. Se o investidor não reinveste isso e ele está na fase de usufruir, a conta não vai fechar também, tá? Vai te proteger da inflação? Vai. Assim como o fundo de recebíveis, você vai ter essa proteção da inflação natural. Agora, se você não reinvestir porque você acha que você comprou um fundo de tijolo, o imóvel valoriza frente à inflação, então eu posso gastar toda a minha renda, que a minha cota vai me proteger da minha inflação, ainda que eu espere o fechamento de distorções de mercado quando aconteça, isso não vai acontecer, isso não é verdadeiro. Justamente porque, pela dinâmica que hoje os fundos de gestão ativa têm um pouco mais. Se você pegar um fundo de gestão passiva, que são muito raros hoje, que não vende imóveis, você já começa a ter essa equação um pouco mais eficiente. Mas ela não chega muitas vezes a ser a 100% disso. Por quê? Porque daí nós entramos numa outra questão, tá? Que é o quê? Um imóvel precisa de investimento constante para estar atualizado, estar funcional e muitas vezes apenas manter a sua capacidade de locação, tá? Apenas manter a sua capacidade de locação. Quando isso acontece, quando você tem essa situação, você tem muitas vezes ou renda ou receita ou alguma coisa sendo drenada para essa reforma, para esses ajustes nos imóveis, que vai evidentemente reduzir um pouco esse seu
rendimento, e aí você vai ficar com essa sensação de, putz, mas não me protegeu da inflação. Protegeu. Você só precisava ter tido o cuidado de reinvestimento. Então, assim, o ponto principal quando eu penso em imóveis é o investidor, primeiro de tudo, entender. Não existe isso, essa ideia, já foi muito, muito debatida de que imóvel te protege contra a inflação. Você vai pegar janelas, você vai ver um imóvel valorizando até acima da inflação. Mas você pega uma janela muito, muito longa, é difícil um imóvel conseguir valorizar de eterno pela inflação, sem você ter que investir nele, sem você ter que botar dinheiro nele. Dito isso, sim, você continua tendo a proteção, mas essa proteção, ela continua sendo do potencial de valorização do imóvel e de geração de rendimentos. De novo, se eu voltar para o fundo de recebíveis ou voltar para o fundo de tijolo, eu vou ficar ali na faixa dos 5% de ganho real, tá? 6% de ganho real. Isso vai depender do momento da economia, mas eu não vou fugir muito disso. Ou seja, se a sua renda está muito acima disso, esse excedente, ele é a inflação que está vindo no formato de renda e precisa ser reinvestido. E aí, apenas para concluir, nós vamos para o terceiro grande bloco de fundos imobiliários, que são os FOFs e agora os multi-estratégias, que seguem mais ou menos uma linha muito parecida, né? Eu tenho uma situação que eu junto os dois fundos, né? O tijolo e o recebíveis nessa estratégia, então o rendimento que eles pagam vem dessas duas estratégias. Então, quanto mais fundo de recebíveis ele tiver, mais inflação está vindo no rendimento. Quanto menos fundo de tijolo tiver, um pouco menos de inflação está vindo no rendimento, ok? Mas ele ainda tem uma característica de que ele vende os fundos imobiliários ao longo do tempo. Então, novamente, uma inflação que estaria ali ajudando a valorizar uma cotação de um fundo de tijolo, por exemplo, porque os imóveis valorizaram, o valor patrimonial valorizou, o valor de mercado valorizou, o FOF provavelmente vai apurar esse ganho de capital, porque ele vai vender essa cotação e vai devolver tudo isso no formato de rendimento. Então, assim, sim, o fundo imobiliário te protege da inflação, tá? Isso putz, é mais do que demonstrado. Você pode fazer vários gráficos, várias janelas. Você tem que ter muito cuidado para não pegar janelas que distorcem para o fundo imobiliário, que é o que? Pega um momento estável de mercado por um momento de alta ineficiência de mercado, como o que nós estamos vivendo agora. É evidentemente que você vai ter uma distorção natural, aí você precisa levar um pouco em consideração alguma coisa do tipo valor patrimonial. Mas você não pode partir da ideia ingênua em que rendimento são juros e cotação ela valoriza frente à inflação e vai me proteger. Não. Os ganhos dos fundos imobiliários estão muito focados nos rendimentos, e ali eu tenho um juro e eu tenho inflação. Cada tipo vai ter a característica própria e vai te exigir mais ou menos reinvestimento. E aí, só para concluir, Max, lá no meu trabalho de conclusão de MBA, ele foi feito totalmente em cima de fundos de tijolo, justamente por causa do imaginário de que eu investi em imóveis, então os imóveis me protegem da inflação. E o estudo aponta que o percentual ideal de reinvestimento no fundo de tijolo seria de 30% naquele episódio especificamente. Ao longo do tempo, a tese se mostrou bem confiável e válida até hoje, mas cada vez mais, como eu falei, com mais gestão ativa, isso tende a mudar um pouquinho. Perfeito. Agora, professor Baroni, né, o Rodrigo nos trouxe aqui com uma riqueza de detalhes, né, o funcionamento, a dinâmica de cada uma das três principais classes de fundos imobiliários ali no que se refere à inflação, né, e eu queria pegar então as suas considerações sobre o tema. Legal. Realmente o Rodrigo, ele passou por vários temas importantes e eu vou tentar fazer aqui de uma maneira complementar, até para que a gente não possa ficar repetitivo. Acho que pela minha experiência aqui que a gente acompanha, o mundo dos fundos imobiliários e também o mundo dos investidores de fundos imobiliários, a gente percebe que às vezes as pessoas querem chegar no mesmo lugar, ou na grande maioria das vezes querem chegar no mesmo lugar, mas com premissas muito diferentes e equivocadas. E algumas vezes pueris, algumas vezes até infantis, né? Ou às vezes extremamente sofisticadas com algumas questões atinentes a um mercado em que, se você não contextualizar, também acaba se tornando infantil, acaba se tornando pueril. E aqui eu me explico melhor. Não dá para você exigir
que um fundo imobiliário tenha um comportamento equivalente a um imóvel que está na esquina da sua casa, um imóvel que você tem total conhecimento daquele micromercado, daquela micro-região, daquele ativo em si. E muitas das vezes você parte dessa premissa que ela parece muito infantil e simples, mas ela é extremamente sofisticada. E quando você começa a distorcer essas premissas, e elas acontecem muitas vezes, ao longo da jornada a gente vai tendo muito ruído. Mas no final das contas, todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Qual é esse lugar? Todo mundo quer chegar num lugar em que você tem uma carteira de qualidade, estável, previsível, harmônica e que tenha algum grau de proteção contra a inflação, um grau de proteção real. Então, todos nós estamos trabalhando para chegar no mesmo lugar. Só que como a gente parte de premissas equivocadas, confusas, diferentes, e ao longo da jornada tudo isso vai impactando as nossas decisões de investimentos, essa jornada tende a ficar extremamente dificultosa, muito ruidosa, e toda hora a gente tendo que explicar e reexplicar as características do produto. Mas isso tem um motivo. É porque, na essência, algumas pessoas, pelo fato da precificação dos fundos imobiliários ter uma correlação com os títulos públicos de inflação de longo prazo, as pessoas levam a crer, de novo, eu não sei se de maneira ingênua ou extremamente sofisticada, realmente às vezes é difícil até mapear isso, de que os fundos imobiliários deveriam ter um comportamento equivalente a um produto de renda fixa, como se todas as janelas elas tivessem que, de maneira previsível, fazer uma aquisição ali e que a inflação mais um prêmio fosse assim, milimetricamente corrigido como um reloginho passando mês a mês, ano a ano. E na prática não é assim. Às vezes nós temos movimentações no mercado, principalmente em fundos de gestão ativa, que corroboram essa nossa visão, de que muitas das vezes a inflação ela ficou ali retida no fundo e uma negociação pode destravar essa inflação para o investidor. Então, diante dessa minha experiência, vivenciando o dia a dia dos investidores, vivenciando o dia a dia do mercado, entendendo o contexto histórico que nós estamos, eu procurei, e tenho falado cada vez mais para as pessoas, inverter essa lógica. Ficar mais atento àquilo que é possível você controlar. Por exemplo, a saúde da sua carteira. Procurar manter o máximo de tempo possível os fundos, os investimentos. Isso vale não só para fundo imobiliário, mas isso poderia extrapolar para todos as outras classes. Manter ativos que realmente você tem uma confiança, que você entende que está entregando aquilo que você se propôs lá na frente, né? De ter uma renda harmônica, de ter algo mais previsível, mais seguro. Então, procurar manter a sua carteira ao longo da jornada com esse tipo de fundo. Procurar dissociar um pouquinho de questões macroeconômicas. Muitas das vezes, os investidores gastam muito tempo tentando fazer timing, tentando alocar no melhor momento possível, fazer as alocações mais eficientes possíveis e esquece daquilo que é mais basilar, que é ter uma qualidade informacional, de você realmente entender o que há por detrás do fundo, as decisões de investimentos do gestor, a transparência que aquele relatório vai trazendo para que a decisão dele fique cada vez mais refinada, que são realmente coisas que são mais, eu diria, eficientes no longo prazo. E eu acho que, por fim, que é o mais importante, é a questão do controle do padrão de vida ou controle de gastos. O Rodrigo trouxe um percentual. Eu acho que o trabalho do Rodrigo, ele continua, ou possivelmente vai continuar válido durante algum tempo, mas é muito difícil nós inferirmos se ele vai ser válido daqui 10, 15, 20 anos, quando muitos que nos ouvem aqui, muitos de nós, estaremos então numa fase de fruição. Se nós compararmos com outros mercados, se nós compararmos com outras classes de ativos, acontece do jeito A, B ou C. Então, qual que é a minha orientação? Ao longo da jornada, calibre a sua renda passiva, a sua renda ativa e as suas despesas ativas e as suas despesas passivas. Ou seja, aquilo que você realmente tem controle para que você possa sempre manter a sua carteira gerando uma renda superavitária dentro do contexto que você estiver vivendo naquele momento. Afinal de contas, nós não sabemos como é que vai estar a vida das pessoas que nos ouvem daqui 5, 7, 8, 10, 15, 20 anos. Muito difícil saber. Mas se você conseguir manter esse controle, então quanto que eu estou formando de carteira, quando eu quero chegar num determinado padrão de vida e sempre fazendo essas calibragens, para que você não crie, o Rodrigo foi muito feliz nas pontuações, né? Para que você não crie algumas fantasias, algumas coisas que, de novo, eu não sei se beira a ingenuidade ou se é o mais alto grau de sofisticação que a gente não consegue nem perceber, e às vezes esses debates, essas discussões, elas não agregam, elas geram ruído, elas trazem insegurança e faz com que essa jornada fica extremamente
fique extremamente dolorosa, extremamente assim, carregada de obstáculos que não são necessários. Eu acho que essa jornada poderia ser muito mais leve se você inverter a lógica, se você não se preocupar muito com o timing e se preocupar muito mais com a alocação da carteira, com a maneira como você decide pelos seus investimentos. Que seja uma posição maior em fundos imobiliários ou não, que seja uma posição maior em renda fixa ou não, ou em ações ou não, investimentos internacionais, mas que você procure ficar atento àquilo que você está se propondo lá na frente, de ter harmonia nos seus rendimentos e, consequentemente, tomar decisões em que isso, ao longo da jornada, seja de fato tangível e que a gente não perca de vista essa, que na minha visão aí sim, a premissa que na sua simplicidade talvez traria o mais alto grau de sofisticação, justamente porque são coisas que você tem controle e você consegue acompanhar caso a caso. Por mais que você ouça um vídeo, por mais que a gente leia um trabalho, por mais que a gente leia um relatório, por mais que a gente veja alguma coisa recheada hoje em dia, né, de inteligência artificial, mas que o que é mais importante é realmente o seu dia a dia, a sua rotina, o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto você tem controle do seu padrão de vida. Porque senão, só para concluir, de nada adianta você fazer um monte de cálculo, ouvir vários analistas, enfim, confabular uma série de teses e subteses no contexto de fundos imobiliários ou outras classes, mas se você não tem controle daquilo que realmente importa, que é o quanto você está ganhando, o quanto você está consumindo e como o seu padrão de vida está crescendo, para que você possa se adaptar ao longo da jornada. Muitos de nós vai ter uma vida um pouco mais minimalista, outras vão ter uma vida um pouco mais sofisticada, e isso é o que de fato você tem controle, e lá na frente eu acho que essa conta fecha, se você se preocupar com isso.